Olá, meu nome é Davi e eu tenho uma pergunta para te fazer. Se alguém dissesse que até te perdoa, mas para te perdoar ela precisa punir uma outra pessoa, o que você acharia disso? Esquisito, né? Mas por que quando se trata de Deus perdoando dessa forma, a gente acha que não é um problema? Hoje eu quero conversar com você sobre os problemas da afirmação Jesus morreu no nosso lugar e indicar algumas bibliografias que podem te ajudar a iniciar a pesquisar sobre esse assunto. Se esse assunto te interessa, se o primeiro vídeo da nossa série te interessou, eu quero te convidar a continuar aqui, porque eu acredito que tenho algo interessante para compartilhar com você. Bom, no primeiro vídeo, eu apresentei para você o que é, a grosso modo, a origem e o significado da frase Jesus morreu no nosso lugar, que é a doutrina da expiação pela substituição penal. Eu disse também que ela é uma teoria. Era uma teoria a respeito do significado salvífico da morte de Jesus. E, mais especificamente, de como ela funciona enquanto um sacrifício redentor e salvador. Enquanto uma teoria, ela está sujeita a diversas críticas. Existe diversidade na forma de aplicar e entender essa doutrina, apesar dessa diversidade ser pequena, mas existe diversidade e pluralidade na aplicação dessa doutrina, e existe uma pluralidade, uma diversidade maior ainda nas críticas que existem a ela. A teoria da expiação pela substituição penal, ela tem uma hegemonia muito grande no meio protestante, ocidental, evangélico, moderno, mas sempre houve focos de resistência contra ela, críticas a serem feitas a ela. Em 1931, um teólogo sueco chamado Gustaf Aulen, ele escreveu um livrinho chamado Christus Victor, em que ele se propõe a fazer uma espécie de história das teorias de expiação. E desde esse momento houve um borbulhar de críticas à teoria da expiação pela substituição penal. No exterior, essas críticas são mais variadas, são mais comuns, mais maduras e acontecem há mais tempo. Então tem liberal, conservador, progressista, pastor, acadêmico, tradicional, pentecostal, gente de todo jeito, de todo lugar, de todo tipo, oferecendo críticas à teoria da substituição penal e, consequentemente, gente por motivos diferentes criticando, gente com metodologias diferentes criticando. Então, existe uma pluralidade aí que precisa ser respeitada e pontuada. No Brasil, a academia é o lugar onde é mais comum essa crítica. E na maior parte das vezes, na academia brasileira, a crítica que se faz à teoria da expiação pela substituição penal é uma crítica ao sistema sacrificial como um todo, uma crítica que depende muito da lógica defendida pelo pensador René Girard. Mas eu queria destacar três nomes que dialogam com a academia, mas têm tido alguma influência no público em geral, inclusive na internet, que são o biblista Caio Pérez, o cientista da religião Filipe dos Anjos e o reverendo Giordano Brasilino. Eles três têm tido algum alcance com o público em geral e feito uma crítica à substituição penal para além daquilo que a gente vê na academia brasileira. Então são três nomes aí que são interessantes você seguir se esse tema te interessa. Nesse vídeo eu queria te apresentar três dimensões problemáticas da teoria da substituição penal. As três dimensões são coerência, ética e Bíblia. Quais os problemas de coerência? É claro que essas dimensões se interpõem aí no meio do caminho, mas eu quero começar com esse primeiro, o problema de coerência. A substituição penal diz que Jesus morreu no nosso lugar, em vez de nós. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Ora, então por que nós morremos? Se Jesus morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, por que nós morremos? Se Jesus morreu a nossa morte espiritual, por que Jesus não morreu somente uma morte espiritual? Se nós estávamos condenados à morte eterna, por que Jesus não pagou de maneira proporcional essa morte? Jesus vai ressuscitar também no nosso lugar, porque a linguagem para falar da morte de Jesus é usada também para falar da ressurreição de Jesus na Bíblia. Jesus também vai ressuscitar no nosso lugar, nós ressuscitaremos, essa ressurreição vai ser uma ressurreição espiritual. Por que Deus não pode perdoar? Simplesmente perdoar. Por que ele precisa punir? Porque ele precisa preservar a sua justiça. Mas se Deus é a parte ofendida com o nosso pecado, e ele é um ser absolutamente livre, o que impede ele, além da sua própria vontade, do seu próprio desejo, de perdoar gratuitamente? Quando ele derrama a sua ira sobre alguém para não derramar sobre nós, ele penaliza um terceiro para não nos penalizar. Ele realmente está perdoando de verdade? Isso é perdão? Desviar a pena é perdoar?
Que tipo de relação um povo que acredita num Deus, que não perdoa gratuitamente, que exige pena, que deseja violência e morte para que haja salvação, se relaciona com esse Deus? De que forma um povo que acredita num Deus assim se relaciona com o próximo? Será que essa teoria não é muito fácil de produzir problemas na teologia da Trindade, por exemplo? Enfim, esses são alguns dos problemas de coerência que a teoria tem. Existem outros, e você vai encontrar respostas, inclusive para essas respostas. Eu não acho que são suficientes, mas existem. E existem outras perguntas a serem feitas, mas eu acho que aqui você já deve ter uma dimensão dos problemas de coerência. E naturalmente, como as últimas perguntas que eu fiz, os problemas de ética também estão postos. Se Deus é um ser sanguinário, que deseja a morte, que deseja a violência, que usa a injustiça e a violência humana para redimir, a gente está dizendo que os fins justificam os meios para Deus. Por que nós não diríamos da mesma forma? Por que nós não faríamos da mesma forma? Por que nós não exigiríamos violências em prol de um fim que nós julgamos ser santo, bom, perfeito? Na verdade, os problemas de coerência e de ética eu acho que são muito naturalmente percebíveis na teoria. Porque a dificuldade é perceber que ela é uma teoria. Se as pessoas soubessem que ela é somente uma teoria e se debruçassem um pouco mais a pensar, eu acredito piamente que esses problemas de coerência e de ética seriam mais naturalmente percebidos. A grande dificuldade em perceber é o problema que essa doutrina tem com a Bíblia. Porque, como ela é muito hegemônica, quando a gente lê os textos bíblicos, a gente enxerga ela em todo lugar. E é exatamente por isso que muitos teólogos que ainda subscrevem essa doutrina estão tendo de fazer um trabalho para mostrar que a doutrina da expiação pela substituição penal não é central no Novo Testamento e que ela não é o Evangelho, mesmo para aqueles que ainda acreditam nela. Mas eu acho que nem isso deveria ser feito. Eu acho que ela deveria ser abandonada. Pelo menos esse caminho já é alguma coisa. Já ajuda bastante. O que há de mais central na forma da teoria da expiação penal em enxergar a Bíblia é a sua teoria do sacrifício, é a sua interpretação do sacrifício do Antigo Testamento. E o que os estudos têm mostrado para a gente na academia bíblica, especialmente nos estudos de Levítico e da teologia sacerdotal, é que essa leitura é uma leitura completamente equivocada. Nos sacrifícios, que eram muito variados, muitos existiam sem morte de animal, inclusive sacrifícios expiatórios, e animais eram mortos mesmo quando não eram sacrifícios expiatórios. Essa pluralidade de sacrifícios tinha o objetivo de aproximação, comunhão entre Deus e seu povo, Israel. O sacrifício era uma oferta do sacrificante a Deus. Uma oferta de gratidão, uma oferta como expressão de gratidão. E por meio dos sacrifícios havia ali uma interação, uma comunhão entre Deus e o povo, e entre o povo mesmo. Muitas das vezes o povo, os sacerdotes comiam parte dos sacrifícios participando da mesa de Deus. Num sacrifício que tem animais e é expiatório, não é a morte que está em destaque, mas é a administração ritual do sangue. O sangue funciona aqui como ficou a famosa frase do Jacob Milgrom, conhecido como o detergente espiritual. O sangue lava, purifica não a Deus, mas o tabernáculo e o pecador, onde ainda existe uma certa materialidade residual do pecado. Por conta do pecado do povo, o pecado adentrou o santuário e ainda ficou no povo mesmo depois de Deus perdoar. Deus perdoa gratuitamente. Mas o sangue é uma purificação, é um detergente espiritual para o tabernáculo e para o povo. E assim ele pode ter comunhão com Deus. O povo e o tabernáculo são expiados, não Deus. Deus não é expiado em nenhum texto do Antigo Testamento. E também não no Novo Testamento. Então, nessa hora, se você está me acompanhando, a sua cabeça deve estar fervilhando. Ah, mas o texto A, e o texto B, e o texto C, todo mundo tem um monte de textos dos mais variados possíveis, mas geralmente foca muito em Hebreus, foca muito em Paulo, e há outras possibilidades de leituras desse texto que está vindo aí à sua mente. Para isso, como o vídeo é um tempo curto para a gente poder explanar leituras diferentes desse texto, eu quero te fazer duas indicações. Uma de bibliografia e outra de YouTube. A primeira indicação é bibliográfica. Tem vários livros aqui, se você der uma olhada, podem te ajudar a entender um pouco mais essas problemáticas da teoria da expiação pela substituição penal. Mas o melhor livro, na minha opinião, para começar essa conversa, é esse livrinho aqui, do N.T. Wright.
O dia em que a revolução começou, uma reinterpretação da crucificação de Jesus. Ele trabalha um pouco sobre a ideia de substituição e outras questões, no Simplesmente Jesus, no Como Deus se tornou rei, enfim. Mas esse livro é o livro dele propriamente sobre isso. Ele não abandona completamente a substituição penal, mas ele a reformula de um jeito importante. Então, esse é o melhor livro para começar a conversa. Tem um outro livro que eu não tenho físico aqui comigo, que é um livro do Klaus Berger, cujo nome é Para que Morreu Jesus? Esse livro ele trata da nossa discussão mais propriamente. Ele trabalha a expiação, trabalha o sacrifício, trabalha a vicariedade. Ele discute questões sistemáticas, ele discute questões bíblicas. É um livro menor do que esse do N.T. Wright e é um ótimo livro para começar essa conversa. De indicação no YouTube, eu quero indicar o nosso canal. Eu, junto com o Felipe dos Anjos e outros amigos, fazemos parte do Olá. Olá, Estudo sobre Sacrifício. Lá nós temos disponibilizado conversas, discussões feitas com especialistas em torno do assunto do sacrifício. Se isso te interessa, se é um tema que você quer saber mais, eu sugiro você entrar lá e ver as nossas conversas, as palestras que foram feitas, as conversas que aconteceram, os momentos de perguntas e respostas. E indico, inclusive, você dar uma olhada nas nossas playlists. Nós criamos lá uma playlist de estudos, com vídeos desde palestras a debates, com até vídeos de 5 minutos, 3 minutos, vídeos curtos de falas ou de animação, falando sobre a doutrina da expiação pela substituição penal, sobre o Christus Victor, sobre a teoria do resgate, sobre a teoria da recapitulação, sobre outras formas de enxergar a salvação. Enfim, lá você vai conseguir muita coisa legal que vai aguçar a sua percepção e você vai conseguir se inteirar mais sobre o assunto e continuar estudando e vendo o que tem se discutido sobre o assunto. Eu tenho uma última indicação que eu havia esquecido. É uma página em inglês que tem cursos, vídeos, postagens que discutem a teoria da substituição penal, mas também outras questões que vão para além dela, que é a Pastors for Normal People. Desculpa meu inglês. Mas você pode seguir ela no Instagram, você pode seguir ela no site, e lá você vai ter muita coisa legal, assim como a Olá tem tentado produzir também aqui no Brasil. Siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhem as conversas que a gente tem produzido. Eu espero que esses vídeos tenham sido instrutivos e ajudado um pouco você a se interessar por esse assunto, a perceber a importância dessa discussão, a plausibilidade dessa discussão e, quem sabe, dependendo de como for a reação a esses vídeos, a gente volte a conversar sobre isso aqui e fazer outros vídeos daqui para frente. Tá bom? Um abraço mais uma vez e até mais.